de KNX, um projeto executado na algumas imagens reais aqui. Rápida da empresa, primeiramente. Smart Home 5. Começou no smartphone. A gente trabalhava com automação em cima de tablets, PCs. Então a gente tem uma história aí já no ramo de 17 anos. E um pouquinho falando de mim, meu nome então é Guilherme Angeloni, eu sou engenheiro de automação e também sou formado como tecnólogo. Eu tenho 39 anos, sou manezinho da ilha, que é o jeito que chamam a pessoa de Florianópolis. Eu tenho um filho e está aqui meu contato com o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. E acima tem os nossos site e o Instagram da empresa. Deu certo, Guilherme? Vamos de novo? Vamos embora. Vou fazer mais rápido aqui então, vamos lá. Soluções que a gente vendeu então para esse imóvel, que tem aí diversos pavimentos, o nosso foco na verdade são os 3 andares de lazer e o térreo. Então, apesar dele ser bastante alto, a nossa quantidade de equipamentos não é muito grande. Soluções vendidas além da automação estão elencadas ali, que envolvem a parte de interfonia, controle de acesso com biometria, som ambiente de diversos ambientes de lazer, um cinema também nesse prédio, e toda a parte de rede, envolvendo também o Wi-Fi e as próprias câmeras IP. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, está tudo certo? Sim, agora está bem, o áudio está bem. Tá ok. Aqui eu vou mostrar um projeto da parte do KNX, vamos dizer, bastante conceitual, digamos assim, porque a gente não tem possibilidade de mostrar o projeto real, porque a gente tem um sigilo dessa obra, né? Por 7 anos a gente não pode mostrar o projeto que foi executado. Mas um projeto desse aqui todos os ambientes com KNX. Então, o que a gente tem? A gente tem um KeyPad, temos infravermelho para controlar ar-condicionado, distribuição com cabo UTP, interligações com cabo KNX e módulos, né? Esses itens a gente interconectando na rede de KNX. Então, esse aqui é um slide para ilustrar a parte do cabeamento que é distribuído pelo prédio. E isso tem em diversos andares e entre os andares também. Falando dos quadros agora, a parte da montagem dos quadros. Então, esse aqui é um quadro de exemplo que controla bombas, né? E aqui a gente pode ver que a gente tem, no mesmo projeto, a visão do layout interno dos quadros, o layout externo deles e as placas de identificação. E focando na parte do layout interno, a gente pode ver a distribuição conforme a norma manda, né? A gente tem ali as calhas, borne e saque para ligação dos cabos elétricos, temos contactoras diversas e módulos de relés, e embaixo os módulos de automação. Na porta, por sua vez, a gente tem a parte das chaves, temos diversas chaves automático, desligado e manual, temos os avisos e alertas, se der alguma mensagem de erro, se der uma sobrecarga de algum motor, é ali que vai aparecer essa mensagem de erro. E, agora aprofundando na parte do cabeamento interno dos quadros, a gente faz em 2 partes. A primeira parte é o diagrama interno da elétrica, em que a gente tem ali a distribuição desse cabeamento interno, né, para ligar as chaves do quadro, para ligar as contactoras, e esperas para ligar sensores externos. E ali eu tenho destacado um contato auxiliar que viria do quadro de automação ou do módulo de relé de automação, para fazer um acionamento elétrico utilizando um contato de automação. Por que a gente optou por fazer assim? A gente deixa o quadro elétrico inteiro funcionando, independente da automação for comprada ou estiver ligada, né? Então, é um subterfúgio
de backup de segurança. E essa aqui, então, é a parte do diagrama interno de elétrica. E daí nós temos uma outra parte, que daí é feita a parte da automação, onde a gente tem esse diagrama interno da automação. Então, são outros sensores, são outros pulsadores que vão ser interligados aqui, e esses módulos, sim, vão ser programados e estar na rede da automação. Então, eles, por política nossa, funcionam em paralelo com os sistemas elétricos. Ou seja, a boia que vai pedir água elétrica é uma boia 220. Nosso sensoriamento de nível apenas é para informar se isso realmente está funcionando bem ou não. Se, por um acaso, o nível estiver num nível errado de água, aí sim a automação vai acionar. Mas ela não é a que manda primeiramente, ela só manda se perceber que não está funcionando a elétrica. Agora eu vou mostrar um tipo de foto que eu acho que é bastante ilustrativa para que a gente consiga ver, né, o andamento da obra. Então, aqui tem um antes e um depois de um quadro, em que nesse quadro temos aí, né, essa bagunça toda na lateral esquerda com um monte de cabeamento, e na lateral direita ele depois de montado. Ali a gente pode perceber que temos diversas disciplinas dentro desse quadro. A gente tem a parte de rede, que tem um switch e um access point ali. E em cima tem a parte de automação. Aqueles disjuntores que estão ali, eles não são disjuntores elétricos. Ele também é uma forma de termos um backup no quadro para se caso o sistema de automação estiver fora do ar. E o que ele faz? Ele, na verdade, é um bypass. Então, ele vai fazer paralelamente um acionamento manual. Então, vamos supor que o módulo de automação está fora do ar. Alguém tirou a fonte do sistema. Então, quando ele quiser ligar essa iluminação, ele vai lá e vai ligar esses disjuntores na mão. Assim, ele nunca vai depender 100% do sistema do computador. Ou, né, o computador foi para uma manutenção, como é que ele vai clicar lá para acender? Então, fica sendo uma opção para um leigo conseguir ativar o sistema. Aí temos mais um exemplo aqui de um antes e depois, de um outro modelo de quadro. Também tem um monte de fiação, né? Tá ali aquela bagunça durante a obra, no lado esquerdo. E no lado direito está o quadro já pronto, em que a gente pode perceber ali que também tem a parte da automação. E embaixo tem, da mesma forma, os disjuntores trabalhando como bypass. Se conseguirem perceber bem, todos os disjuntores estão desligados. Eles só vão ser acionados no momento que for necessário por alguém que quer fazer realmente uma passagem paralela à automação. Os módulos que a gente vendeu, ele já tem um acionamento manual ali, né? Já tem um botãozinho que já permitiria acionar cada um dos relés de forma independente. Porém, se a fonte estiver fora do ar, isso também não vai funcionar. Então, a gente coloca isso em paralelo, eletricamente. E aqui eu vou destacar um padrão DIN como uma das grandes vantagens do KNX. Qual que é a sacada? A gente consegue escondê-los como se fossem módulos de disjuntores. Então, não precisamos ter um quadro de comando elétrico exclusivo. A gente consegue colocar ele junto num quadro de disjuntor, que é mais fácil de encontrar. Em qualquer elétrica, tu vais encontrar um quadro de distribuição. Outro destaque aí, como uma grande função do KNX, é intercambiabilidade. Ou seja, se estragar um módulo de relé daquela marca ali, eu posso substituir por outra marca, sem influenciar na posição dos bornes, sem influenciar em ter que reprogramar o sistema. É só botar o mesmo endereço, né, no software supervisório. Então, eu vou conseguir trabalhar com várias marcas dentro desse mesmo quadro. Falando mais um pouco ainda sobre parte do hardware, essa aqui é uma imagem da sala técnica, né, da sala de automação, que é um grande avanço no empreendimento. Antigamente, nos deixavam só com um quadrinho num corredor, né, e como essa construtora nos deu bastante respaldo técnico, me deram aí uma sala aí de uns 3, 4 metros quadrados para poder trabalhar com todos os sistemas. No lado esquerdo, a gente pode perceber que a gente tem ali as controladoras de acesso, que estão num quadro na parede, com as fontes próprias, quadro próprio. Na sequência dessa parede, nós temos o sistema de interfonia, com ramais, e o rack grande, né? Esse é um rack de 44U,
E a gente tem a parte ali das câmeras, que são IPs, então elas estão ligadas ali na parte da rede, uma do lado da outra, né? Muitas compartilham o mesmo switch. E embaixo, isso aqui pode ser uma novidade para vocês, mas a gente coloca um trilho DIN no rack. Então tem já essas opções próprias para isso, para a gente instalar o trilho DIN no rack, com acabamento, com passa-fio próprio. Fica bem legal esse trabalho. E embaixo tem um no-break para estabilizar a energia de todo o sistema e manter alimentado no caso de falta de energia. E o backup do backup disso é que todo esse no-break também é alimentado por um gerador. Falando agora da outra ponta, né? Da outra ponta do hardware, a gente tem aí a visão como é que fica o cenário num salão de festas, por exemplo. Então temos aí a solução da interfonia, ladeando com a automação. Um tecladinho aí, um keypad de 8 teclas, fazendo cenas, acionando ar-condicionado, acionando iluminação. Agora vamos falar um pouco sobre o software. Então, o ETS, né, que é o programador de todos os parâmetros de KNX, é um grande diferencial do sistema. Então, aqui tem uma tela real dessa programação. Podem ver que não temos muitos módulos instalados. É uma obra grande de alto renome, mas porém não é um projeto com muitos módulos. Eu escondi ali naquela tarja verde o endereço por motivos de segurança, mas a gente pode ver ali que a gente tem tudo isso programado e bem organizado no ETS. Aqui em verde eu vou fazer alguns destaques do KNX e as suas vantagens. Então esse ETS, né, esse software, ele é único e a grande vantagem dele é que eu posso ter um único treinamento para que eu tenha técnicos aptos a trabalhar com todos esses fabricantes. E eu tenho só uma licença para que faça essa única programação. Então, eu não preciso mais mandar fazer treinamentos da marca A, comprar a licença da marca A de programador, mandar fazer o treinamento da marca B, comprar a licença de programador da marca B, e assim por diante. E as suas atualizações, né? Agora tem que atualizar o meu programador, agora eu tenho que atualizar a licença. Então, isso tudo demanda bastante tempo. Então, o ETS é uma grande vantagem do KNX. Ele faz tudo ali dentro. Então, a gente vai conseguir programar todos esses 450 fabricantes e de forma que eles trabalhem entre si também. Então, não é só a marca X falando com a marca X. Eu posso fazer com que ela converse nativamente com todos os outros fabricantes. E o ETS nos permite, enquanto estamos programando, manter uma grande organização. A gente vai parametrizando e dando nome de ambientes, nome de quadros, fazendo uma descrição já no próprio nome de onde é que está sendo feita essa instalação. Isso me dá uma portabilidade, ou seja, se um outro técnico vier para programar nessa obra, ele já vai, só de bater o olho nesse layout do ETS, já vai entender o que ele tem que fazer, onde é que estão os quadros, já está tudo bem discriminado, né? É igual pegar um programa de programação aí no Python, por exemplo, e está lá tudo bem comentadinho. Tu vai sabendo, né? Passo a passo o que está sendo feito. E a outra questão da portabilidade é, eu consigo replicar esse mesmo projeto para outras obras similares. Então a gente também tem feito isso. E aqui, a outra camada de softwares, que é a camada do software supervisório, que ele fica exposto para o zelador, para a guarita, né? Trabalhar em cima disso. Aqui a gente tem 3 telas. A tela da direita é onde ele vê as portas, né? E faz o controle de acesso. A tela do meio ele vê câmeras. Isso ali não é do mesmo software da automação, é um software à parte. E o software da automação realmente tem um computador e uma tela própria. E eu vou então me aprofundar nessa parte da apresentação que é bem mais visual, né? Tem aqui A gente tem que ter um cadastro de login, então não é qualquer um que vai clicar ali para abrir o software que vai conseguir mexer no prédio.
login, a gente acessa o estou selecionado aqui no canto menu. no térreo, e ali no térreo a gente consegue ver, logo em seguida, a opção de ligar algumas cenas, e mais para a direita um pouco a gente tem os comandos. Então a gente tem um monte de lâmpada ali que vai mostrar se ela está acesa ou está apagada, e se alguém quiser ligar, pode apertar o botãozinho verde do liga, se alguém quiser desligar, pode apertar o botãozinho vermelho do desliga. Então, com isso, alguém quer jogar futebol lá na quadra. O cara da zeladoria não precisa ir lá com a chave, mexendo no disjuntor, nada disso. Ele, sem sair da cadeira, clica no mouse e vai ligar os holofotes. Trabalhando ali no menu, a gente vai passando agora em todos os ambientes do prédio. A gente tem aqui o ambiente do salão de festas. E no salão de festas a gente tem um monte de comando. Primeira coisa que a gente tem ali é a parte da televisão. A gente pode usar todos os menus, todo o controle remoto da televisão dentro do software. Em seguida, a gente tem a parte da sonorização. A gente pode aumentar o volume, escolher o input, e isso até remotamente, porque a máquina que está lá é um servidor e eu fico alocado aqui em Florianópolis, consigo acessar essa máquina e dar os comandos se tiver alguém fazendo uma festa que não saiba o que está acontecendo. Eu consigo fazer tudo por aqui, inclusive com feedback. Então, eu consigo saber agora que lá está no volume 0%, a zona A está ligada no canal auxiliar, e a zona B também está ligada com volume em 0%. Então, se o cara me ligar e me falar, não está saindo som, é porque o volume está em 0. Um pouquinho mais para a direita, a gente tem um comando de luz, em que a gente pode fazer liga e desliga de algumas lâmpadas e dimerizar outras. Então, a gente tem 3 canais ali que estão sendo dimerizados, 52%, 61% e 51%. Então, a gente também tem dimmers nessa obra. E um pouquinho mais para a direita, a gente tem um ar-condicionado, também com feedback. Então, a gente pode dar o comando de infravermelho, e a gente também aprendeu a importar esse valor do comando do infravermelho. Então, é um módulo específico que faz isso, e a gente criou um driver para que isso funcionasse através de IP. Assim como no salão de festas, a gente tem outros ambientes, né? Temos aqui a academia, que também tem as mesmas soluções. Temos o ambiente externo da piscina, que também tem as mesmas soluções. E uma coisa diferente que a gente tem nesse prédio é o monitoramento hidráulico. Então, aqui a gente tem no alto do prédio, lá em cima, no andar 43, temos as caixas d'água, e a gente fica monitorando se ela está alta ou se está baixa. E lá embaixo a gente tem a cisterna, que recebe a água da concessionária, e bombeia essa água lá para cima com 2 bombas que são monitoradas. E ao lado a gente tem água de reaproveitamento da chuva, que serve só para lavar a calçada do térreo e algumas torneiras. Então a gente fica monitorando isso. Na hora que der um erro, surge um pop-up aqui na tela informando que algo está fora do normal. A próxima tela que a gente tem aqui é a tela de rotinas, em que a gente pode programar algumas lâmpadas e algumas televisões para serem ligadas e desligadas em regimes, em horários determinados estabelecidos previamente. Então a gente tem ali que o lustre vai ligar todo dia às 6h30 da tarde, no hall de entrada, e vai ser desligado às 7h30 da manhã. Então ele passa toda a noite ligado para receber os moradores, não receber no escuro, né? Então essa aqui é uma rotina que a gente criou também. O próximo slide é sobre os acontecimentos do prédio. Então aqui a gente tem, se eu quero saber o que aconteceu na última 1 hora, eu posso clicar ali nas notificações, e ali eu vou ver todo o log, o registro de tudo que aconteceu e todos os alarmes que aconteceram, né? Então esse é um software bastante completo. Então os pré-requisitos geralmente deles, né, no memorial descritivo, é que eles façam justamente essas coisas todas que eu mostrei. Ter senha, ter log, ter rotina de ligar e desligar as coisas, ter monitoramento de água e ter a função de poder acionar as lâmpadas se tu quiser acionar manualmente. Aqui tem uma lista de material. Essa lista já é o que está lá naquela tela do ETS, em que mostra, né, eles já endereçados
configurados e com a descrição do local que está instalado, né, em cada quadro. Então, é uma lista pequena, né, é como se fosse uma casa pequena, não tem muitos módulos. E o cabeamento também não tem muito cabeamento, é 300 metros. Então, se a gente for pensar num sistema de um prédio de 43 andares, é um sistema bastante enxuto, né? Bom, acredito que, apesar dos nossos percalços aí, conseguimos transmitir algumas informações. Acredito que muita coisa ali possa ser aproveitada nos projetos de vocês. E fico à disposição, se vocês quiserem saber mais informações, quiserem algum tipo de orientação, estão aí os meus contatos e os contatos da empresa abaixo. Fica o convite de que vocês nos sigam aí no Instagram, onde vamos periodicamente mantendo atualizados com relação às nossas novas obras e novos desenvolvimentos. Muito legal, Guilherme. Apesar Agora a das gente questões de conexão. Responder algumas perguntas. Me Temos, perguntaram sim. ali com relação como o bypass, certo? Ok. Uhum. O bypass é simplesmente um disjuntor colocado em paralelo ao comando entre o comum e o NA do relé de automação. Então, é só um contato que a gente puxa um fio do comum e um fio do NA do relé, e aí a gente consegue pegar daí a mesma fase alimentando aquele relé. Então, se ligar o disjuntor ao mesmo tempo que bater o relé, não vai dar curto de fase. É isso que a gente faz para todos os 20 circuitos daquele quadro. O software não é um desenvolvimento próprio, é um software da Iridium Mobile, é um software russo, né? E a gente está até conversando com eles hoje com relação a se está tudo funcionando bem com eles, e está sim, o banco deles não foi cancelado pelo Swift Code, a gente consegue trabalhar com eles ainda. Eles nos dão uma base de programação e a gente vai alimentando essa base com configurações, né? Ele tem, sim, uns GIFs, ele tem vídeos, ele tem áudio, ele pode ser um pouco enriquecido, mas a gente tem uma política de fazer as coisas bem clean, bem simples, para quando o cara chegar ali na frente ele conseguir... Pensa bem, quem vai operar isso é um porteiro, né? Então, ele é um cara que não tem curso de automação, não tem curso de eletrônica. Ele tem que bater o olho e entender o que está acontecendo com o prédio. Então, a gente tem essas interfaces, são bem simples, sim. E nas casas a gente faz mais umas coisinhas mais bonitinhas, porque daí a gente vai conseguir realmente treinar quem vai ser o operador daquele software. E a gente usa esse mesmo software para rodar nos iPads, ou no iPhone, enfim. Ali tem outra pergunta. Você utilizou módulos de fabricantes diversos ou centralizou em algum específico? Não, a gente trabalhou com diversos módulos de diversos fabricantes. Trabalhamos aí com umas 8 marcas nesse projeto, que é o que estava descrito ali naquele do ETS, né? Então, naquela planilha do ETS, na aba do software de programação, tinha um monte de fabricantes diferentes. O ano que foi desenvolvido, esse projeto foi feito entre 2019 e 2020. Então, bem na época da pandemia, é uma graça, né, para uma empresa que tem que trabalhar com obra, conseguir trabalhar com uma obra grande na pandemia. E a gente já passou por isso também numa outra fase de uma outra crise, uns anos atrás, em que a gente também estava numa obra grande. E é muito confortável, né, trabalhar com uma obra só e não ter que ficar caçando um monte de cliente durante uma crise que ninguém quer investir, né? Então foi bem na época da pandemia. Se eu consigo voltar aqui em outras perguntas. Sistema de controle da CFTV e afins funciona com KNX? Funciona. Nesse caso, não colocamos junto, porque é mais fácil eles operarem um sistema que tem portaria remota integrável. E essas portarias, o CFTV, já tem uma certa linhas de fabricantes que funcionam, né, que integram. Então, a gente acabou por não colocar. Mas dá para fazer sim. Inclusive, os nossos projetos residenciais, a gente vende esse software como
o grande controle remoto da casa, aonde ele vai atender o videoporteiro, aonde ele vai ver as câmeras, aonde ele vai ligar o alarme, tudo dentro desse software, né? E ele trabalha em cima de uma plataforma KNX ou por IP. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Agradecimentos, também agradeço vocês a oportunidade. Eu já fiz algumas palestras para o KNX, né, virtualmente, no último ano, e presencialmente lá em São Paulo. E é sempre bom a gente estar demonstrando o que é possível, e eu vesti muito essa bandeira do KNX, e eu sou, inclusive, um fundador do KNX Brasil, né? Eu fui convidado pela Aliança a ser um dos fundadores do KNX quando veio o pessoal da Bélgica aqui a primeira vez. Pô, que legal, bacana, viu, Guilherme? Eu não sei se você viu que na aba de perguntas também, sem ser no chat, logo abaixo, tem uma pergunta do Diego. Ele fala sobre substituir um disjuntor normal por um desses módulos de acionamento e monitoramento. Se ele pode fazer isso. Pode ser feito, sim. Dá para fazer sessionamento. Aí tu teria um outro software para fazer sessionamento remotamente também, né? Mas lá, respondendo essa pergunta e respondendo a pergunta do Felipe Araújo ali, que perguntou se isso foi uma solicitação do cliente, é uma solicitação desse cliente em específico, e a gente mantém essa padronização em todas as obras. Por quê? Apesar do sistema ser bastante confiável, a gente sempre gosta de ter essa segurança de que tem um backup para a pessoa não ficar no escuro. Então, vamos supor, esses apartamentos aí são apartamentos na casa aí de 2 a 10 milhões cada um. Então, um morador desse não vai aceitar que ele entre num prédio e está escuro, ou que ele vai usar a academia e não consegue ligar as coisas, né? Então, a gente tem sim um backup para que essa pessoa não deixe de ser atendida, caso a automação entre em algum tipo de loop, enfim. O que aconteceu já foi entrar água no no-break. Então, a tia da limpeza foi lá com um balde, né? O no-break fica próximo do chão. A tia foi lá com um balde, jogou uma água ali e desligou todo o sistema. Desligou câmera, desligou porta, desligou automação, desligou tudo. Até que isso seja restabelecido, o prédio continua funcionando, né? Então, precisa manter a iluminação funcionando, ar-condicionado, alguém tem que cuidar das portas, enfim. Nenhum sistema vai funcionar 100% a vida inteira, né? Então, conforme a gente vai colocando mais complexidade, a gente tem sempre que pensar, e se acontecer alguma coisa de errado, né? Então, esse bypass é pensado nisso. Muito legal, Guilherme. Eu acho que foi bem completa a sua apresentação e principalmente porque ela mostra um pouco de toda essa tecnologia que cada fabricante trouxe, como que ela pode ser vista no dia a dia, como é que é empregar isso numa obra, ainda mais recente agora, né, como você falou, 2020. Então, realmente, acho que foi um desfecho aí do nosso dia com chave de ouro, e creio que podemos aguardar mais uns minutos agora para o nosso debate, falando aí um pouco sobre as perspectivas de mercado para o nosso painel de discussão às 14h30. Certo? Obrigado aí pela presença de todos no KNX. Legal, legal. Está todo mundo com seus dados aí, depois da apresentação vão ser disponibilizadas e vai ficar gravado no YouTube, isso nós vamos subir e mandar o link para todo mundo que participou, que queira rever ou apresentar para alguém. Bacana, Guilherme, obrigado aí pela sua disponibilidade, principalmente em trazer uma obra dessa, né? Tamanha envergadura, muito bacana. Parabéns. Obrigado também. Então, voltamos daqui a pouquinho, certo, Fábio? ¿Ya finalizamos, Luis Carlos? Sí, ya finalizamos, Fabio. Ok, entonces voy a pasarlos a la siguiente sala.